Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 24 de fevereiro de 2023. Hoje vamos falar de uma outra face da guerra na Ucrânia. Aquelas pessoas voluntárias que ajudam os refugiados, pessoas que prestam serviço e assistência humanitária na Ucrânia. Quero convidá-los a inscreverem-se no canal, deem seu like e compartilhem com suas redes sociais. Esse é um assunto muito importante, mostra o trabalho de voluntários do Brasil, onde a maioria são mulheres que estão trabalhando para minimizar o sofrimento do povo ucraniano agredido por essa Rússia criminosa que está assassinando e destruindo as casas dos cidadãos da população ucraniana. Numa cidade pequena, na fronteira da Polônia e Ucrânia, do lado polonês, a aproximadamente 10.700 quilômetros aqui do Brasil, a cidade de Przemysl é uma cidade polonesa que fica na fronteira com a Ucrânia, que desde que começou a guerra, muitos civis fugiram para lá e outros usaram essa cidade como passagem para ir para outras partes da Polônia ou do mundo, né? E ali uma polonesa chamada Bárbara, ela que é uma costureira polonesa, ela criou uma fundação para ajudar os refugiados ucranianos. E, inclusive vem refugiados, pessoas que vêm prestar a assistência humanitária muito de longe, como é o caso do Brasil, que fica a quase 10.700 quilômetros aqui do Brasil. Essa organização chama V-Volunteer, né? Essa professora brasileira, que é uma das primeiras a chegar lá, chama-se Marina Santos Machado, de 36 anos, foi uma das brasileiras enviadas por essa organização V-Volunteer. E permaneceu trabalhando lá por um longo período de tempo. Marina é de Santa Catarina, é uma pessoa comum, uma civil que abriu as portas para os refugiados. Marina trabalhou no abrigo, que chamam o abrigo Welcomes, que é para saudar o Welcomes e bem-vindos aos refugiados. Fica em Przemysl também, onde fica a fundação de Bárbara, que é uma fundadora, essa costureira chama-se Bárbara, e ela fundou essa fundação para ajudar os ucranianos, chamada Open Heart, em inglês, né? Em português significa coração aberto. Os dois locais onde ela trabalhou são prédios que têm recebido milhões de ucranianos que estão fugindo da sanha assassina russa. Não é a primeira vez que essa professora catarinense esteve na Polônia. Ela participou diversas vezes e trabalhou em outros locais antes de embarcar essa missão humanitária. Em geral, os voluntários que vão para essa operação na Ucrânia têm arcado com os custos das passagens aéreas por conta própria. E lá eles conseguem ajuda das organizações locais presentes, né? E nos abrigos em que Marina trabalhou, a maioria dos refugiados são mulheres, crianças e idosos. Lá não faltam testemunhos das tragédias da guerra, inclusive histórias de separações familiares e desaparecimentos que acontecem nas fronteiras e nos processos de imigração para outras cidades. Russos sequestrando crianças para levá-los para a Rússia, inclusive, e educá-los como russos. Lá Marina encontrou uma senhora de 87 anos, uma refugiada ucraniana chamada Halina. Uma das coisas que ela considera mais emocionante, que ela levou uma foto do grupo do ano passado e uma cartinha para que ela lembrasse de nós. Conta a Marina. Diz: a idosa é encantadora, foi enfermeira por 50 anos e agora mora no abrigo. Ela gosta muito de conversar com as brasileiras e gosta da nossa atenção. Outra coisa que marcou foi o relato de uma jovem de 20 anos, segundo Marina. Ela morava em Luhansk, que é ocupada hoje pelos criminosos russos, no leste da Ucrânia, antes da guerra. Quando o conflito começou, os parentes fugiram para a Suíça e ela foi para Lviv com o namorado. Depois decidiu ir para o abrigo por medo dos ataques dos terroristas de Vladimir Putin. No aniversário de um ano da guerra, em 24 de fevereiro, ela ficou muito chocada, Marina, ao ouvir dizer que, apesar do caos, havia se acostumado com a guerra e com os mísseis. Essas voluntárias brasileiras, elas
promoveram uma festa de carnaval, inclusive junto às crianças, a pedido do pessoal lá da Polônia que administra esses abrigos, para alegrar um pouco a tristeza dessa alma dessas crianças que estão lá, longe de casa, algumas sem os pais, e estão sofrendo essa guerra. E parece que todos gostaram muito desse momento do carnaval. No mesmo grupo de Marina também trabalha a paulista Daniela Callas, de 46 anos, e também já tinha feito missões na própria Ucrânia. Ela foi e voltou, né? Mas a dedicação com outras pessoas vem desde os 25 anos, com ações em países que ela também participou no Sudão, na Eritreia e Palestina, além da atividade em algumas partes do Brasil. E o que eu achei muito interessante é que do Piauí para os abrigos, Daniela estendeu mais uns dias na Polônia para viabilizar uma parceria de 510 potes de mel. Eles chamam o mel, a marca dela é Honey for Sure. É um mel orgânico produzido no sertão do Piauí. A ação colaborou para gerar renda para 250 famílias de apicultores no Piauí, responsáveis pela fabricação dos produtos em que eles distribuíram para as famílias ucranianas refugiadas na Polônia, levando um pouco da doçura do Piauí. A iniciativa busca mostrar às famílias que deixaram suas vidas e sonhos para trás que a vida continua e ainda há amor, solidariedade no mundo, diz um material divulgado por essa advogada, que é mestre em Direito Internacional, consultora internacional de refúgio e imigração, e além de ser parceira dessa organização que presta ajuda humanitária, V-Volunteer, né? E a Roberta Blur, 29 anos, também esteve como voluntária na Ucrânia. Primeira vez fomos para mapear, analisar necessidades e implementar parcerias e ações que implementamos. E agora ela voltou para implementar essas ações. Existe um desafio em todas essas crises humanitárias em que esse grupo tem atuado, sobretudo em âmbito no conflito armado, onde a maior parte das vítimas são civis, e nesse caso da Ucrânia. Mulheres e crianças são as maiores vítimas dos terroristas russos, além de ter um deslocamento forçado, em menos de um ano, algo sem precedentes, e não sabem aonde que vai ser o destino final deles, porque onde eles moram, suas casas foi destruída. A mineira de Araxá, Roberta, já atuou em países como Líbano, Síria e Etiópia. Na Itália, trabalhou com refugiados que chegavam da África subsaariana para o mar Mediterrâneo. Ainda faltam muitas ações, na minha opinião, no Brasil, né? Acredito que elas todos têm esse sentimento para socorrer e dar assistência com mais vigor aos refugiados ucranianos em outras situações de conflitos no mundo, principalmente lá. Inclusive aqui no Brasil já existem algumas famílias que estão voltando para ficarem junto aos maridos, aos irmãos, aos parentes, para lutarem contra os russos, né? Está crescendo o número de pessoas interessadas em meio de colaboração. No entanto, eu acho que o brasileiro é muito pouco ligado a essas ações sociais, essa cultura de ajuda, principalmente em tempo de guerra. Apesar de nós termos uma comunidade grande de mais de 1,5 milhão de descendentes de ucranianos no Brasil, eu acho que falta muito para haver um engajamento maior da comunidade ucraniana e também da população brasileira. Acho que também precisa de mais apoio no âmbito governamental, que não existe no Brasil, para apoiar. Houve, acho que um exemplo muito bonito que houve nos últimos anos foi a resposta humanitária do Brasil e daqueles que ajudaram a ajuda humanitária dos venezuelanos. Esse sentimento de voluntários é sempre, acho que é muita sensibilidade dessas pessoas. Essas brasileiras que estão lá, e tem brasileiros também, né? É que eu estou fazendo essa matéria, que a maioria são mulheres, mais voltadas para as brasileiras, mas brasileiros também, homens, elas... Aqui no Brasil ninguém tem noção do que é ter uma guerra tão perto, quando essas voluntárias estão trabalhando lá. E quando elas voltarem para o Brasil, elas sabem que vai haver tempos difíceis para essas pessoas, mesmo depois que a guerra termina. E, no entanto, eu diria, a guerra vai demorar muito ainda. O chefe dos assassinos, o assassino mor, Vladimir Putin, não tem intenção de terminar essa guerra. E acho que talvez muitas voltem para o Brasil, sabendo que ainda muita coisa, muito trabalho vai precisar ser feito e que vai precisar de mais gente ajudando como voluntários essas pessoas lá na Ucrânia. As ucranianas que estão sendo atendidas
pelos voluntários do mundo inteiro. Tenho uma gratidão impagável, mas eu diria para vocês, estes voluntários e voluntárias são homens e mulheres de valor. Eu quero ressaltar aqui que essas mulheres brasileiras que deixaram seus afazeres, tem muito mais do que essas que eu citei, elas são mulheres de valor, são homens de valor, exemplos bons a serem seguidos. Acho que mais poderia ser feito se mais pessoas se engajassem. Mas vamos dar graças a Deus que pelo menos esses se engajam e tentam minimizar pelo menos o sofrimento daqueles que têm uma vida incerta pela frente. Eu peço a Deus que abençoe essas mulheres voluntárias brasileiras e como as voluntárias e voluntários de todo mundo que estão lá na Polônia, na fronteira com a Polônia, com a Ucrânia ou Polônia, tentando levar um pouco de condições melhores para os refugiados. E também aqueles voluntários que estão na Ucrânia, não só na fronteira, mas estão lá na Ucrânia, também atuando em hospitais, porque atuando em outras áreas da vida civil devastadas pelos terroristas russos, mas que estão procurando, com o seu coração, com a sua alma, ajudar os nossos irmãos, esse povo ucraniano sofrido. Obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo. Peço que compartilhem esse vídeo. É importante compartilhar, porque o mundo precisa saber que tem brasileiras, tem brasileiros trabalhando lá, atuando pelo bem da Ucrânia, e isso é a mesma coisa que pelo bem da humanidade. Porque se você salva uma alma, você salva a humanidade. Conto com vocês para compartilhar e inscrevam-se no meu canal. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil e principalmente abençoe os refugiados e essas brasileiras e brasileiros de valor que estão trabalhando na Ucrânia em prol dos refugiados. Paz e bem.